Lucas capítulo 22, estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. 2 E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. 3 Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. 4 E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães sobre como lhe entregaria. 5 E eles se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. 6 Ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. 7 Chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. 8 E enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. 9 E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? 10 Respondeu-lhes: Eis que, ao entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. 11 E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12 Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali preparai. 13 Foram, pois, e acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. 14 Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. 15 E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. 16 Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17 E, tomando o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e repartiu entre vós. 18 Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. 19 E, tomando o pão e dando graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. 20 Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 21 Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. 22 E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. 23 E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. 24 E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. 25 E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. 26 Mas não sereis assim, antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. 27 Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas entre vós estou como aquele que serve. 28 E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29 E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. 30 Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. 31 Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. 32 Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 33 E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. 34 Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. 35 E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. 36 Disse-lhes: Pois, mas agora, quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tiver espada, venda a sua capa e compre-a. 37 Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. 38 E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. 39 E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. 40 E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. 41 E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava.
42 dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 43 E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. 44 E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. 45 E, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. 46 E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. 47 Estando ele ainda a falar, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, ia adiante deles e chegou-se a Jesus para o beijar. 48 E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? 49 E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? 51 deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. 51 E Jesus, respondendo, disse: Deixai-os, basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. 52 E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, aos capitães do templo e aos anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como contra um salteador, com espadas e varapaus. 53 Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. 54 Então, prendendo-o, o levaram e o conduziram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. 55 E, havendo acendido fogo no meio do pátio, sentaram-se todos, e Pedro assentou-se entre eles. 56 E, como uma certa criada o visse, estando ele assentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. 57 Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. 58 E, pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também és deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. 59 E, passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. 60 E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61 E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. 62 E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. 63 E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. 64 E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza. Quem é que te feriu? 65 E outras muitas coisas blasfemando diziam contra ele. 66 E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o levaram ao seu concílio, dizendo: 67 Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Ele replicou: Se vô-lo disser, não o crereis. 68 E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. 69 Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. 70 Disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. 71 Então disseram: Que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.